Vamos lá? Olá, pessoal, bom dia. Vamos lá, eu vou comentar com você, vou falar para você das nossas matrizes, né? Hoje eu tenho que te explicar um pouquinho de lei de formação e também um pouquinho de determinante, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui matemática EG. Legal. A gente vai ver um pouquinho de matrizes, que é o finalzinho das matrizes, e também vamos falar de matriz inversa e determinantes. A gente vai começar a matéria de determinantes. Ok. Determinantes não tem muito segredo, né? Eu acho que é uma das coisas mais simples que tem nessa parte da matéria é calcular um determinante. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou te explicar a lei de formação. Anote lá para mim, lei de formação. Beleza. Então, a lei de formação funciona assim. Normalmente, quando um professor vai te explicar a matéria de matrizes, ele começa explicando lei de formação. É o primeiro assunto, né, que se explica. Eu não gosto de fazer isso. Eu primeiro ensino você a fazer as contas, pelo menos as contas mais básicas, né? Depois eu ensino você a formar a matriz. Porque formar a matriz não é o mais importante. O mais importante mesmo é você trabalhar com as contas que envolvem, né, que estão envolvidas com essas matrizes. Agora, a lei de formação funciona assim. Eu vou te dar uma matriz A. Essa matriz A vai ser do tipo 2 por 2. Eu vou colocar alguns símbolos aqui, que mesmo que você fique confuso, eu vou te explicar logo, logo. A, aí aqui tem um Azinho minúsculo, AIJ 2 por 2. E aqui nós colocamos tal que... E vou escrever aqui também qual vai ser a regra para cada um desses elementos. A regra que eu vou colocar vai ser a seguinte: 2 menos 3. 2, se I for menor ou igual a J, e menos 3, se I for maior do que J. Muito bem. Então eu quero que você copie isso aqui para mim, e a pergunta que eu vou te fazer é muito simples. A pergunta é: qual é o determinante? Qual é o determinante dessa matriz A? Muito bem. Então, separe bem essa parte aqui, porque essa parte é a primeira parte do exercício, que a gente vai ter que determinar quem é essa matriz. E aí, a segunda parte do exercício é a gente calcular o determinante, que eu também vou te explicar na aula de hoje, ok? Bom, então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer para montar? Toda vez que você tiver um enunciado parecido com esse, ou complicado como esse, né, você precisa saber montar, você precisa conseguir montar a matriz. Como assim montar a matriz, Eg? Nós temos alguns símbolos aqui. O 2 por 2 você já conhece, a matriz é de ordem 2. A letra maiúscula significa a matriz. E essa letra minúscula, seguida das letrinhas I e J, que estão ali no índice, né, estão embaixo ali, do Azinho, no pé ali do Azinho, essas letras I e J representam a posição de cada elemento. Eu vou te mostrar. Você vai começar essa questão montando a tal da matriz genérica. Você sempre começa montando a matriz genérica. Bom, nós não sabemos quem é exatamente essa matriz aqui, mas nós podemos construí-la. É isso que a gente vai fazer com os dados do problema. Nós vamos construir a matriz. Mas antes, precisamos montar a matriz genérica. Olha como é que eu faço. Matriz genérica A. Vou montar aqui os meus colchetes. Ok? Nessa matriz, diga para mim, quantos elementos eu tenho que ter nessa matriz? A matriz é do tipo 2 por 2. Tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Então, tem que ter 4 elementos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. 2 linhas, 2 colunas.
olha só o que eu vou escrever aqui. Agora eu não vou inventar os números. Até as últimas aulas eu estava inventando esses números aqui. Agora não, agora a gente vai construir a matriz, a gente vai calcular esses números. Quais são os números que a gente vai usar? Quais são as ideias da matriz genérica? Eu vou colocar aqui um Azinho minúsculo, ok? Aqui eu vou colocar um Azinho minúsculo, aqui eu vou colocar um Azinho minúsculo, e aqui eu vou colocar um Azinho minúsculo. O Azinho, o A minúsculo, quer dizer que é elemento. A maiúsculo é matriz, o A minúsculo é elemento. E agora está faltando colocar a posição que cada elemento ocupa. Aqui eu vou colocar 1, 1. O que significa 1, 1? Ora, 1, 1 quer dizer primeira linha e primeira coluna. O que significa... agora, qual que é o próximo? Esse elemento aqui, eu vou ter que colocar... Ele está na primeira linha e na segunda coluna. Na primeira linha e na segunda coluna, a gente coloca 1, 2. Veja, de vez em quando, a gente vai ler A11, né, vai ler A12. Não é correto, não está correto ler A11, A12. Mas às vezes a gente acaba falando tão rápido que acaba lendo assim mesmo. Então, se você ouvir eu falando A11, A12, A21, entenda que é isso que eu estou dizendo, né? Entenda que significa a linha e a coluna que o elemento está. Aqui eu vou colocar A21, 21 porque é segunda linha e primeira coluna, e aqui A22. A22 não é 22, é 2, 2. Significa segunda linha e segunda coluna. Muito bem, então, numa questão desse tipo, você sempre começa montando a matriz genérica. Se a matriz for maior, tiver mais linhas e mais colunas, você coloca mais elementos aqui de acordo com a sua posição. Bom, e agora, Eg, como é que eu vou fazer para colocar os números, né? Eu não posso deixar a matriz assim. A matriz de jeito nenhum pode ficar assim. Nós temos que terminar a sua construção. Agora, vamos para essa última parte aqui. Isso que aparece aqui é a tal da lei de formação. A lei de formação é uma regra. A lei de formação é uma função, né? Então, o que você vai ter que fazer? De acordo com cada uma dessas condições aqui, ó, você vai trabalhar com os elementos que aparecem. Toda vez que o I for menor ou igual do que J, você vai pôr o número 2. É isso que a regra está dizendo. Então, vá lá na sua matriz e procure os elementos em que I é menor do que J ou os elementos que I é igual a J. Vamos ver. Este elemento aqui, o I é igual a J, 1 igual a 1. Este elemento aqui, o I é igual a J, 2 igual a 2. Agora, qual dos outros o I é menor do que J? O I é menor do que J nesta posição aqui. I menor do que J porque o 1 é menor do que 2. Eg, outra pergunta que você me faz. Eg, como é que você sabe o que o I vem primeiro? Quem é que falou que o I vem primeiro e o J vem depois? Quem é que falou que o I significa linha e o J significa coluna? Aqui, ó. O próprio enunciado disse isso para a gente, né? O enunciado está te dizendo quem significa linha e quem significa coluna. Às vezes vai aparecer, ao invés de I e J, aparece MN. MN é mais difícil, porque MN é mais quando a gente trabalha com matrizes. Por exemplo, K e L. Né? O importante é você seguir aqui a lógica, a sequência que o enunciado te deu. Ok, então o primeiro elemento aqui, o A11, eu vou colocar 2. Este elemento da direita, 2. E o último elemento da direita, 2. Todos eles valem 2, porque é o que a lei de formação está dizendo. Nós trocamos por 2 quando o I for menor ou igual a J. Ok, e agora,
Se I for maior do que J, nós trocamos por menos 3, que é esse caso aqui, né? O I é maior do que J, porque o 2 é maior do que 1, então aqui nós colocamos 3. Prontinho. Montamos a nossa matriz, ok? O enunciado parece sempre aterrorizante, você vai ter isso no enunciado, mas agora você já sabe o que cada detalhezinho significa, né? Ok, terminamos a primeira parte do problema. Agora, vamos responder a pergunta. A pergunta é essa aqui, ó. Calcule o determinante de A. Para calcular o determinante de A, eu preciso te ensinar um procedimento. Determinante só existe para matrizes quadradas. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada. Ok, então, pediu para calcular determinante, a matriz é quadrada e está tudo correto. Se a matriz não for quadrada, não pode calcular determinante. Ah, obrigado. Que bom que vocês me avisaram, porque a conta ia ficar errada, né? Obrigado. Eu coloquei 3 aqui, ó. Então, me ajude aí. Quem que me corrigiu? Obrigado. Beatriz e Heloísa, muito obrigado. Claro que ia ficar tudo errado, né? Vocês já sabem, já me conhecem e já sabem que minha cara de desespero, né? Ok. Então, obrigado. É menos 3, eu esqueci de colocar o sinal aqui, beleza? Bom, então, determinante apenas para matrizes quadradas. Agora, como é que eu calculo o determinante 2 por 2? Para calcular o determinante 2 por 2, você vai usar um procedimento que não é o mesmo de 3 por 3, que não é o mesmo de 4 por 4. Cada matriz tem o seu cálculo de determinante. Como é que eu faço quando a matriz é 2 por 2? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Quando a matriz for 2 por 2, você faz assim. Você vai separar os elementos da diagonal principal. Nós chamamos essa diagonal aqui de diagonal principal. Você vai fazer 2 vezes 2. Então, multiplique os elementos da diagonal principal. Quando você multiplicar esses elementos aqui, ó, 2 vezes 2, vai dar mais 4. Multiplica os elementos da diagonal principal. Agora, os outros elementos, eles estão na outra diagonal, que a gente chama de diagonal secundária. A diagonal secundária é essa aqui, 2 e menos 3. Você também vai multiplicar os seus elementos. Vou fazer assim. Então, aqui, você também faz a multiplicação do 2 e do menos 3, só que tem um detalhe. A diagonal secundária sempre vai trocar de sinal. A diagonal secundária sempre vai trocar de sinal. Faz a conta de cabeça. Quanto é 2 vezes menos 3? 2 vezes menos 3 é menos 6. Mas quando você for escrever aqui, você não vai escrever menos 6. Eu sempre gosto de ensinar assim, sempre pense que tem duas coisas para fazer. Primeiro você faz a conta de cabeça e quando você escrever, você escreve com o sinal trocado. 2 vezes menos 3 dá menos 6, mas pelo fato de ser diagonal secundária, nós não vamos escrever menos 6, nós vamos escrever mais 6. Sempre a diagonal secundária troca de sinal. Então, conclusão, o determinante da matriz A vai ser mais 6 mais 4. Mais 6 mais 4 vai dar 10. Depois que você multiplicou ali as diagonais e não esqueceu de trocar o sinal, né, você encontra então o determinante. Eu tenho certeza que você lembra, no segundo ano do ensino médio, quando você aprendeu isso aqui, você calculou muitos determinantes, né? E não é tão complicado, diagonal principal menos diagonal secundária. Ano passado tinha uma questão da UEM, na prova de conhecimentos gerais, que misturava determinante com física, que era uma questão de circuito elétrico, e ele montava lá um sistema e pedia para você calcular um determinante em cima daquilo. Então, esse é o determinante de ordem 2. Faz a diagonal principal, faz a diagonal secundária e troca o sinal da secundária e depois soma tudo. Ok? O determinante dessa matriz aqui é 10.
Então, a gente vai fazer agora um exemplo de ordem 3. Vem aqui comigo. E aí nós vamos lembrar da regra que calcula a determinante de ordem 3. Vamos lá. Vou colocar aqui. Matriz A. Deixa eu mudar de cor aqui, que essa aqui ficou fraquinho. Mas eu tenho uma outra azul aqui. Então, matriz A. Essa matriz A... Aliás, se você colocou A já, não. Vamos mudar agora. Vamos deixar mais interessante colocar outra letra. Vamos colocar a matriz B. Nossa, que interessante. Você trocou a letra. Aí aqui fica BIJ 3 por 3, tal que... E agora a regra que eu vou te dar é essa aqui. BIJ igual, vamos colocar I quadrado menos J. Muito bem, e a pergunta é a mesma. Eu quero que, de novo, você calcule o determinante de A. Aliás, agora é determinante de B, né? Determinante de B. E mais uma coisa, atualmente, as questões de vestibular têm trazido muito essa nomenclatura aqui. DET-B, né? Ou DET-A, pedindo para você calcular o determinante. É claro que existe esse símbolo aqui também, você já deve ter visto, ó. Este símbolo também significa determinante. Você vai encontrar esse símbolo em questões mais antigas, né? As questões mais antigas de vestibular trazem bastante esse símbolo aqui. É que confunde, né? Confunde com módulo, confunde com matriz, né? Então, se aparecer as barrinhas, é determinante. Mas, normalmente, aparece o DET. Vamos lá. Você já sabe como começar a questão. Vamos começar a questão montando a matriz genérica. Eu vou separar de laranja igual eu fiz aqui, ó. Vou separar essa primeira parte. Nós primeiro temos que determinar quem é essa matriz genérica. Vamos lá, matriz genérica igual. Vou fazer parênteses agora, você sabe já viu comigo que tanto faz fazer parênteses ou fazer colchete, né? Não tem diferença. Vamos colocar os elementos genéricos aqui. Primeiro, A... Alguém escreveu alguma coisa? Não. Eu errei de novo, né? Eu estou colocando A, mas é B, né? Eu coloquei A aqui e eu ia pôr A aqui. Não é. Agora é B. Egg, mas isso é uma besteira. É verdade, é uma besteira, mas vamos fazer certinho aqui. Estou usando a matriz B agora. O primeiro elemento não vai ser A11. O primeiro elemento vai ser B11. B minúsculo. B minúsculo, 11 significa 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Aqui B12 e aqui B13. Você reparou que não é complicado montar a matriz genérica? A matriz genérica, você sempre vai montar os elementos de acordo com as suas posições. É como se você estivesse jogando batalha naval, né? O cara te fornece a coordenada horizontal e fornece a coordenada vertical. E aí você tenta lá afundar o barco. Aqui também, coordenada horizontal e coordenada vertical. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Depois, 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Batalha Naval é um jogo da minha época. Então, tomara que você conheça esse jogo, é bem legal. Porque agora com o celular ninguém mais joga, né? 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Muito bem. Então, aqui está a matriz genérica. A matriz genérica não é complicada de se montar. Você já percebeu que é só dependendo das posições. E agora, nós vamos para a lei de formação. A lei de formação é I quadrado menos J. O que significa isso? Você vai ter que pegar o primeiro número, elevar ao quadrado, e depois fazer menos o segundo número. Reparou que agora é um pouquinho mais complicado? Na questão anterior, não tinha conta para fazer, né? Nós colocamos 2, 2, 2 e menos 3. Agora não, agora a gente vai ter que fazer uma continha, demora, vai ficar um pouquinho mais complicado, mas é normalmente assim que os vestibulares gostam de cobrar. Então aqui fica 1 ao quadrado, vamos pôr assim.
Vamos pôr o número de uma cor. Ok. Então aqui fica 1 ao quadrado menos 1. Vou pôr assim. 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado menos 2 e 1 ao quadrado menos 3. 1 ao quadrado menos 2 e 1 ao quadrado menos 3. Você vai ter que fazer a mesma conta para todas as posições. E da onde você tirou essa conta? Ora, da lei de formação aqui. I quadrado menos J. Cada elemento vai ter a sua continha. Aqui 1 quadrado menos 3. É claro que daí você faz de cabeça, né, com um pouquinho de prática. Aqui a gente está tentando fazer devagar. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Vai ficar 2 quadrado menos 1, 2 quadrado menos 2 e 2 quadrado menos 3. Uma das maneiras de complicar esse tipo de problema é você complicar a regra. Por exemplo, essa regra aqui é fácil, I quadrado menos J. Eu poderia colocar, por exemplo, seno de π vezes I sobre J. Nossa, já ia ficar bem mais complicado. Eu podia colocar, por exemplo, log de I na base J. Ia ficar muito mais complicado. Então, já vi questões também que complica-se a regra. Aqui eu coloco 3, 1, aqui eu coloco 3, 2 e aqui eu coloco 3, 3. 3 ao quadrado menos 1, 3 ao quadrado menos 2, 3 ao quadrado menos 3. Vamos terminar, então, a nossa conta e calcular o determinante, né? Lembre-se que a ideia é calcular o determinante dessa matriz aqui. Eu vou fazer aqui do lado. Ok? Porque daí eu já uso o espaço lateral para calcular o determinante. 1 ao quadrado menos 1 dá 0. 1 ao quadrado menos 2 dá menos 1. 1 ao quadrado menos 3 dá menos 2. É porque elevar 1 ao quadrado continua dando 1, não vai alterar nada, né? Agora tem que tomar cuidado porque eleva ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. 2 ao quadrado, 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado, 4 menos 3, 1. Legal? E agora vamos elevar o 3 ao quadrado e subtraindo. 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. 3 ao quadrado, 9 menos 2, 7. E 3 ao quadrado, 9 menos 3, 6. Prontinho. Montamos a nossa matriz 3×3, fabricamos, né, a nossa matriz 3×3. Estamos prontos para calcular o seu determinante. Agora, atenção. Para calcular o determinante da matriz 3×3, não é só fazer o que você fez na 2×2. Então, não faça isso. Multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Não é assim. É um outro procedimento. Quando a matriz é de ordem 3, a gente vai usar a regra de Sarros. Regra de Sarros. Para calcular o determinante desse tipo de matriz. Como é a regra de Sarros, tenho certeza que você já viu alguma vez na vida. Funciona assim. Nós vamos pegar a primeira coluna e vamos repeti-la à direita. 0, 3, 8. Depois, nós vamos pegar a segunda coluna e repeti-la à direita. Menos 1, 2, 7. Egg, vamos repetir a terceira coluna também? Não, nós não vamos repetir a terceira coluna. Mas por que não repete? Ora, porque é a regra. Né? A demonstração da regra de Sarros garante que nós só precisamos repetir as duas primeiras colunas, ok? Primeira coluna à direita, segunda coluna à direita. E daí? Bom, e daí você vai fazer um procedimento parecido com o determinante 2×2. Você começa multiplicando os elementos da diagonal principal. Para cá. Então, se você fizer a multiplicação dos elementos da diagonal principal, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 6, 0.
Vou colocar esse mais aqui só para dizer que ficou o mesmo sinal, mas é que 0 não tem sinal, né? Não faz diferença pôr mais aqui ou menos aqui. Muito bem. Então, repare que você começa o procedimento parecido com o de 2 por 2. Só que, tá vendo que você colocou novas colunas aqui? Novas entre aspas, né? São as mesmas. Essas colunas que você colocou aqui, você permitiu com que nós fabricássemos novas diagonais. Então, essas duas colunas que você colocou garantem o seguinte, ó. Você fabricou agora esta outra diagonal, menos 1, 1 e 8, que a gente vai ter que multiplicar. Então, faz a multiplicação. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vezes 8 dá menos 8. E você fabricou outra diagonal também. A outra diagonal está aqui. Repare que são diagonais paralelas, né? Essas diagonais aqui são todas paralelas àquela diagonal original, entre aspas, né? Muito bem. E aí agora você faz essa multiplicação. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 7 vai dar menos 42. Primeira parte está concluída. Tudo bem? Nós fizemos as diagonais, entre aspas, as diagonais principais, e a conta que eu fiz de cabeça é a mesma, é o mesmo número que eu escrevi aqui. 0, menos 8 e menos 42. Agora a gente vai fazer as secundárias, na direção contrária. Eu vou usar o laranja. Então, a primeira diagonal secundária, ou, vamos melhorar, a diagonal secundária original, né? A diagonal secundária original é essa aqui. Faz o que eu te ensinei. Conta de cabeça, escreve com o sinal trocado. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. O que é que você vai escrever aqui? Você vai escrever aqui mais 32. Sempre escreve com o sinal trocado, pelo fato de ser diagonal secundária. Próxima diagonal secundária, ela está aqui, ó. As outras diagonais são sempre paralelas, né? Aqui. Próxima diagonal secundária, faz a multiplicação. Vamos lá. De cabeça. 0 vezes 1. Quando aparece o 0 é uma alegria, né? 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 7 dá 0. Então coloca aqui o 0 com qualquer sinal. Não faz diferença nenhuma o sinal do 0. E está faltando a última diagonal secundária. A última diagonal secundária é essa aqui. Ok, então fica menos 1 vezes 3 vezes 6. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 6 dá menos 18. Menos 18 na minha cabeça. Menos 18. Aqui eu vou escrever mais 18. Prontinho. E agora é só a gente fazer a conta que sobrou aqui. Fazendo essa conta, a gente encontra o determinante da matriz B. E se o determinante for de ordem 4? Posso usar a regra de Sarros de ficar repetindo as colunas? Não! Se o determinante for de ordem 4, é outra regra que eu ensino na semana que vem. A gente vai usar o teorema de Laplace ou a regra de Chiot. Qualquer um dos dois funciona. Mas não pode usar a regra de Sarros. Quanto é que deu aqui? Vou fazer 18 menos 8, dá 10. 10 mais 32 dá 42. 42 menos 42 dá 0. Esse é o valor do determinante da matriz B. Muito bem. Eu quero que você puxe uma seta nessa matriz B aqui. Aqui, aliás. Puxe uma seta nesse determinante igual a 0. Né? Atenção. Toda vez que o determinante for igual a 0, não existe matriz inversa. Então, eu vou pôr aqui. Não existe inversa.
Eu nem sei o que é inversa. Então, eu vou te explicar agora. É por isso que eu gosto sempre de ensinar determinante antes de ensinar a matriz inversa. Porque o determinante é uma condição para a inversa existir. A matriz inversa, que é a matriz mais complicada de todas, a matriz inversa só vai existir se o determinante não for nulo. Determinante nulo, não existe inversa. Ok? Então, essa matriz B aqui, né, essa matriz original que está aqui, nós não temos inversa. Eu vou te explicar, então, o que é inversa agora. Vamos lá para o outro canto do quadro. Nesse finalzinho de aula, eu te explico a matriz inversa, e aí, na semana que vem, a gente faz alguns exercícios, né, e treinamos um pouquinho mais para poder finalizar toda essa parte aí de matrizes e determinantes. Muito bem, então, nesse finalzinho de aula, eu quero que você escreva o que é a matriz inversa. Beleza. Então, a matriz inversa funciona assim, ó. Coloque lá, matriz inversa. Ela tem alguns detalhes importantes que a gente precisa aprender. Primeira coisa que você vai escrever é o símbolo de matriz inversa. O símbolo de matriz inversa é esse aqui. Coloque aí para mim, A na menos 1. A na menos 1. Não inventa. Não vá me escrever isso aqui, cara. Não faça, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um horror, né? Isso aqui não existe. Não dá para fazer divisão de matrizes. Muito menos 1 dividido por uma matriz. Isso não tem sentido. Não existe essa ideia. O que existe é a matriz inversa. A matriz inversa existe, que é o que eu vou te explicar agora. Diga lá. Determinico. Só repete uma coluna. No determinico é diferente, né? Na verdade, o determinico você faz uma matriz que não é quadrada, né? É por isso que a gente chama de determinico. Tá? Então, por exemplo, a gente tem lá, vamos calcular, vou fazer bem rápido aqui, tá? Vamos calcular a área desse hexágono aqui. Então, para calcular a área do hexágono, eu vou chutar aqui qualquer número aqui, não sei se está na posição correta, não importa. 7, 1, e aqui 7 menos 4, e aqui 2 e menos 8. Tá. Então, vamos supor que você queira calcular a área desse hexágono aqui. A área desse hexágono você faz por determinico, lá na geometria analítica. Não tem nada a ver com a nossa matéria. Determinico é uma maneira. Por que a gente chama de determinico? É porque a conta é muito parecida com o determinante, mas não é determinante. É muito parecida, né? Você vai ter que fazer assim. A área vai ser meio, e aí você coloca, tanto faz no sentido horário ou no sentido anti-horário, né? 2, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 1, 7 menos 4, ok? 2 menos 8, vou apagar aqui. 2 e menos 8, ok? E aí, quando você monta, tem que seguir o sentido horário ou anti-horário, tá? Senão não vai dar certo. E quando você monta o determinico, você repete a primeira coluna. Ok, você faz a repetição da primeira coluna. Essa ideia de repetir a primeira coluna não tem nada a ver com a regra de Sarros. Essa ideia de repetir a primeira coluna é para você poder fechar a figura. Você está aqui com o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, sexto ponto, e você precisa voltar para o primeiro ponto para poder fechar a figura. Ok? Então, repetir a primeira coluna no determinico não tem nada a ver com a regra de Sarros que nós aprendemos no determinante. Atenção! Isso que está aqui não é determinante. Determinante é só de matrizes quadradas. Ok? Isso aqui é um procedimento que nós ensinamos para vocês calcularem a área de uma maneira rápida. Ok? Não é determinante, não pode confundir de jeito nenhum. E agora você faz aqui, né? Diagonais principais e depois diagonais secundárias. Você sabe que a conta é parecida, né? Nós apelidamos de determinico
pelo fato de ser parecido com um determinante. Ok? Beleza. Me alonguei bastante aqui, mas isso é bacana, porque é uma pergunta importante. Vocês estão vendo, né, a geometria analítica, devem estar terminando já a geometria analítica com o Barretão, e isso é uma conta que aparece bastante, é bom a gente lembrar. Não se preocupe, não tem problema, não dá tempo da gente falar muito da matriz inversa, semana que vem a gente termina. Outra coisa que você vai escrever é que a matriz inversa obrigatoriamente tem que ser quadrada. A matriz inversa sempre é quadrada. Não existe matriz inversa de matrizes não quadradas. Outro detalhe que você vai escrever, que eu acho que é o detalhe mais importante de todos, o determinante não pode ser zero. Então, de jeito nenhum determinante igual a zero na matriz inversa, senão não tem como calcular. Se o determinante for igual a zero, não existe matriz inversa. Muito bem, e agora eu tenho que te ensinar duas regras. A primeira regra eu vou escrever aqui, e a segunda eu vou escrever aqui. A primeira, nem é correto chamar de regra, a gente vai chamar de definição. Def, né? Na matemática é diferente uma definição de um teorema, né? De uma fórmula. Então, definição. Qual é a definição de matriz inversa? O que é a matriz inversa? A matriz inversa é uma matriz que, quando você multiplica pela matriz original, quando você multiplica a matriz inversa pela matriz original, o resultado tem que dar a identidade. O resultado vai dar a matriz identidade. E tanto faz a ordem que você multiplica. Você pode multiplicar a original pela inversa nesta ordem, A vezes A na menos 1, ou inverter e calcular A na menos 1 vezes A. Se você fizer A na menos 1 vezes A, o resultado também tem que dar a matriz identidade. Então, essa é a definição. Se alguém te pergunta o que é uma matriz inversa, é uma pergunta que se faz normalmente aí por aí. O que é uma matriz inversa? Você responde, matriz inversa é uma matriz que, multiplicada pela matriz original, resulta na matriz identidade. Ok? Essa é a definição. Mas tem questões com isso aqui, tem questões que você vai ter que usar a definição, multiplicar, link all, e tem questões que você vai usar a propriedade, o teorema, a regra que eu vou te ensinar, que é para calcular a matriz inversa de uma matriz de ordem 2. Eu vou colocar a regra para você aqui, e aí depois, na semana que vem, a gente faz exercício, tá? Não é tão complicado com isso aqui. Muito bem, como é que você calcula a inversa de matriz 2 por 2? Primeiro, só vou ensinar da matriz 2 por 2. Egg, por que você não vai ensinar da matriz 3 por 3? Olha, porque matriz inversa de ordem 3, matriz inversa de ordem 4, matriz inversa de ordem 5, isso é uma matéria do ensino superior. Quando você entra na faculdade e vai fazer o curso de álgebra linear, você aprende métodos para calcular a inversa. Nós não vamos aprender, um dos métodos é o método de Gauss-Jordan, que você escalona a matriz de uma maneira especial. Nós não vamos aprender, eu vou te ensinar apenas como calcular a inversa de uma matriz de ordem 2. Se aparecer em alguma questão inversa de ordem 3 para você, que está estudando para o vestibular, aí a saída tem que ser por aqui. Você vai ter que dar um jeito de multiplicar as matrizes, tentar montar um sistema, talvez, e aí resolver o sistema. Ok? Mas qual que é a inversa da matriz 2 por 2? Você vai fazer 1 sobre o determinante, 1 sobre o determinante. Então, primeiro você calcula o determinante dessa matriz, não pode dar zero. Né? Calcula o determinante e faz 1 dividido por esse valor. Determinante deu 3, aqui fica 1/3. Determinante deu 10, aqui fica 1/10. E daí? O que eu faço com esse 1/3 e com esse 1/10? Você vai multiplicar esse número por uma matriz especial. Olha só quem é essa matriz especial
que eu estou me referindo. Aqui é menos B e aqui é menos C. Então, inversa da matriz 2 por 2. Calcula 1 sobre o determinante, deixa quietinho ali. E aí você monta a matriz dessa forma. Você monta D menos B menos C e A. Repare o que aconteceu. O D e o A, eu troquei de posição a diagonal principal. O D e o a posição da diagonal principal foi invertida. Era AD, você trocou por DA. E a diagonal secundária não trocou de posição. A diagonal secundária trocou de sinal. O B e o C virou menos B e menos C. Então você vai ter que fazer 1 sobre o determinante, vai ter que fazer essas trocas malucas aí de posição e de sinal, e depois que você fizer tudo isso, é só fazer distributiva. Ó. Você vai pegar esse número aqui e vai distribuir para todos eles. E a resposta daí vai ser o resultado dessa conta doida aí. Ok? Se você não quiser fazer tudo isso, aí você usa a definição e tenta montar um sistema, mas eu acho que essa é a maneira mais adequada de você lembrar disso para calcular matrizes de ordem 2.